Oi, oi, professora Edna aqui. Eu vou aprofundar as aulas, os conteúdos das aulas do Centro de Mídias que ocorreram na terça e na quinta-feira. Assuntos da aula: leitura, coesão referencial e sequencial. E depois vocês vão fazer atividades propostas das páginas 39, 40 e 41. Eles falaram muito no Centro de Mídias sobre plano de texto, e eu vou falar plano de texto e plano de leitura. Então, começando a falar de leitura, eu queria dizer uma coisinha. Talvez você ache que sabe perfeitamente ler, ou que não goste de ler. Tem pessoas que acham que sabem muito bem ler, ou então não gosta. E eu vou dizer a verdade, você não sabe perfeitamente ler, e também não é verdade que você não gosta de ler. Por quê? Porque leitura é um ato muito complexo, tem muitos componentes, ela tem camadas, a gente chama de camadas de leitura. Umas mais difíceis que as outras. Primeiro, você olha as palavras na página, né? Isso é um tipo de leitura, olhar as palavras na página. Depois, você precisa estar atento às ideias que o autor quer passar. Depois, você tem que acompanhar o raciocínio do autor. E isso vai fazer você compreender como e por que ele quer transmitir aquela ideia. Então, você tem que tentar acompanhar o raciocínio do autor. E ele quer geralmente transmitir uma ideia, uma informação, um conhecimento, e você tem que separar o conteúdo principal do secundário. Ou seja, você tem que ter clareza sobre o que você quer absorver daquele conhecimento. Porque se você tiver um objetivo claro de leitura, você pensar um pouquinho antes, esse lance de planejar o texto para escrever, a gente também tem que planejar para ler. Porque se a gente lê só por ler, o que vai acontecer? Tem pessoas que ficam paradas ali, palavrinha por palavrinha, ela não busca antes ter um objetivo, então ela vai palavrinha por palavrinha, lendo por ler e não vai absorver conhecimento nenhum. E aí, separando o conteúdo principal do secundário, ou seja, você pode ir grifando as ideias que você já vai achando ali que são principais, né? Se você puder grifar, se for um livro seu, um material seu, ou você anota alguma coisa que você achar interessante, printa alguma coisa que você achar interessante, né? E aí, e baseado nesse objetivo de leitura, nesse plano de leitura que você faz, você pode determinar o ritmo, ou seja, você pode ler mais rápido uma parte que não é tão importante, ler mais lentamente uma parte que você sabe que você tem que prestar mais atenção. Só que tem uma coisa, tem pessoas que têm problema de ler e pensa que não sabe ler porque dói a cabeça, porque fica cansado, acha que é porque não gosta de ler. Não é, às vezes pode ser problema de vista. Então é muito bom você procurar também fazer um exame de vista, procurar um médico oftalmologista, né, que é o médico que cuida dos olhos. Por quê? Porque se você tem algum probleminha, você precisa usar óculos, porque sempre vai ter cansaço, sempre vai ter dor de cabeça, e você não vai conseguir ler mesmo. Então é muito bom procurar. Tem pessoas que passam a vida inteira nunca fazendo exame, nunca usam óculos, e por isso tem dificuldade de estudar, de ler, e até de observar bem as coisas, né? Porque a miopia, por exemplo, o astigmatismo faz que são problemas de leitura, fazem você enxergar tudo nublado, tudo pálido, tudo com menos cor, tudo embaçado, né? E você não enxerga nada de longe, ou você enxerga distorcido quando é astigmatismo, então tudo isso você precisa ver também. Mas o que é leitura, né? Já que a gente está falando aqui que eu falei que você tem que compreender as ideias do autor, por que ele quis passar, né, qual que é a intenção do autor e tudo mais, você tem que perceber o que você quer com aquela leitura também, qual que é o seu objetivo, para você poder determinar o ritmo, o que você pode ler mais devagar ou mais depressa. Mas o que é leitura, primeiramente, né? Fazendo um retrocesso aqui agora no raciocínio. Se uma criança perguntasse para você o que é leitura, o que você responderia para ela? A leitura, ela é um processo. Por quê? Porque ela é uma interação entre pessoas. E no caso, quando você está lendo um livro ou um texto jornalístico, alguma coisa assim, é entre você
leitor e o autor, que é o escritor ou o jornalista. E qual que é a ferramenta que permite essa interação? Porque se você está com o livro, você não está com a pessoa na sua frente. É o texto, né? São essas palavras que devem ser passadas ali, escritas ali no livro, né? Ou no jornal, ou na revista, etc. Então a leitura ela não é passiva, ela foi feita por uma pessoa e está sendo lida por outra pessoa, né? O texto foi escrito por uma pessoa e está sendo lido por outra. Então tem duas pessoas ou mais ali. Então a gente pode até imaginar que está sentado na frente do autor, interagindo com ele. E tem até autor que faz isso, que é metalinguagem, né? Ele explica ali como ele está escrevendo, como ele está criando aquele texto, ele fala do ato de escrever no próprio texto escrito dele. A gente viu, eu já falei em aulas para você, que Machado de Assis usava muito essa metalinguagem, né? Ele falava, caro leitor, você agora não vai gostar desse trecho, tá muito chata essa parte do livro, por exemplo, né? Não exatamente com essas palavras. Então você pode imaginar essa conversa. E cada palavra é um símbolo de comunicação. Desde os tempos mais remotos, a humanidade sempre se comunicou por símbolos. E o interessante é que um símbolo, juntando com outro, dá um significado, né? Dependendo, uma palavra, quando ela se junta com a outra, ela tem um significado. Daí a frase tem todo um contexto, porque a palavra sozinha às vezes não tem significado nenhum. Então a gente vai decodificando nessa essa união, essa junção de palavras. Certo? E agora vamos falar um pouquinho de leitura estratégica. Você também tem que ser uma pessoa empática, você tem que ter empatia também para ler. Você tem que ser meio que um psicólogo, entender um pouco o processo de escrita do autor, o quanto ele compreendeu o tanto de esforço que muitas vezes a pessoa faz, né? Porque não é fácil colocar no papel o que se sente, o que se pensa, o que se observa, o que se crê, né? As crenças, não é fácil. Então a pessoa se expõe. Não é só falando que você se expõe escrevendo, né? Porque ele quer atingir um público, né? Ele quer comunicar com as pessoas. E às vezes a pessoa que ele quer se comunicar é uma pessoa iniciante naquele assunto, ela não tem experiência, então ele tem que ter didática, ele tem que saber explicar, ele tem que pensar assim, não é porque está na cabeça dele que o outro vai entender, então ele tem que saber pôr no papel para o outro entender. O que mais? Ele também às vezes quer se comunicar com uma pessoa que já tem experiência, que já conhece o assunto, que está querendo só se aprofundar, então ele tem que mostrar realmente que ele sabe, porque se a pessoa já tem experiência, ele não pode falar coisas assim que a pessoa já, que básico, eu já sei de tudo isso, né? Então ele tem sempre que estudar também para colocar, pesquisar antes de escrever, para escrever uma coisa que realmente cause impacto, né? Que seja útil, que transforme a vida, que ajude aquela pessoa, ou que, no mínimo, se for um romance literário, uma ficção que faça a pessoa rir, chorar, se emocionar, enfim, cause esse efeito de poesia na pessoa, de emoção, né? Lembrando que poesia é emoção e não o poema escrito em versos, né? Então, ele tem que mexer com o emocional da pessoa. Então, não é fácil escrever. Então, antes de julgar um escritor, você tem que também pensar um pouco sobre isso para você ir crítico, mas também ir com empatia, né? Você também tem um lado psicológico, compreensivo, humano, né? Por quê? Porque o autor tem sempre um propósito. Ele tem uma sequência, uma organização das ideias dele, ele pensa o tipo de narrativa, como que ele vai chamar atenção, se for um romance, um conto, uma crônica, ou uma argumentação, se for um artigo de opinião, ou se ele é um jornalista, como ele tenta ser objetivo para não mostrar muito a opinião dele e para contar exatamente o que interessa. Então, não é fácil, depende de toda uma organização. E aí entra esse planejamento do texto que eles falaram no Centro de Mídias, que você pode fazer uma pesquisa antes sobre, por exemplo, se eles vão falar de uma personalidade, de um autor, se você vai ler também e produzir a partir de um autor, você pode pesquisar, ver a vida dele antes, fazer todo esse projeto, né? Estruturar em partes ou fazer um rascunho que seja do texto, né?
Muitas vezes, essa pessoa que escreve, ela tem uma missão. Ela, no mínimo, ó, pense bem, não é fácil, né? Quem chega ao ponto de escrever um livro é uma pessoa que tem uma missão. Ela, no mínimo, quer propagar a sua visão a outras pessoas. Então, é uma coisa muito interessante, né? A pessoa morre e deixa os escritos dela, um registro, né? De que a pessoa deixou algo útil aí na Terra ou em vida mesmo, né? Essa pessoa pode escrever algo tão interessante, pode ajudar outras pessoas, causar emoção. Um livro que seja psicológico, que tenha um caráter de autoajuda, mas também ao mesmo tempo que mostra dados científicos, dados que comprovem um conhecimento útil ali para a pessoa. Então, o livro realmente é um grande aprendizado, né? Então, todo escritor merece ser lido pelo menos 2 vezes para a gente entender melhor. Por quê? Porque até dependendo da idade, você tem uma opinião sobre o livro, em outra idade você vai ter outra. Então é bom reler bons livros em várias idades, certo? Agora falando um pouquinho aqui, você tem que parar com a mania, uma coisa prática que eu quero dizer, parar com a mania de querer ler letra por letra, né? Você pode correr mais os olhos. Quando é uma história de ficção, normalmente a gente tem que prestar mais atenção, né, nos parágrafos bem certinho, porque a gente pode se perder o fio da meada, é a mesma coisa que perder um pedaço do filme ali, ou da telenovela e não entender. Mas, assim, se for um livro, como eu disse, assim, de autoajuda, ou um livro científico, de um conhecimento, assim, você pode até passar mais rápido. Então, tem momentos que você pode ler mais rápido aquela informação. E outra coisa também que as pessoas têm mania, que eu sempre falo para os meus alunos, não entendeu uma palavra, já corre no dicionário, tá errado. Você tem que ler de cabo a rabo o texto, ler todas as palavras, porque o próprio autor, às vezes, ele vai explicando mais para frente aquilo que estava complexo, é que nem um filme. Você não fica toda hora pausando o filme. Nossa, o que será que ele quis dizer aqui? Mas o que será que essa palavra... Não, você vai... você não está entendendo direito, mas você vai assistindo e depois vem, se resolve aquele conflito, se resolve aquela questão. Então é a mesma coisa. O livro, apareceu uma palavra difícil, tenta deduzir, perceber pela frase, pelo contexto, às vezes na própria frase, está ali na frente a explicação daquela palavra, se vai no dicionário, ou então para. Daí o que acontece? Daqui a pouco você se perde, você já esqueceu tudo, porque você ficou embasbacado numa palavra, você já esqueceu tudo, aí você começa a se perder no conteúdo e começa a não entender mais o assunto principal, quais são as ideias principais daquele livro, daquele capítulo do livro, que seja, certo? Então, tomar cuidado com isso. Quebre um pouco a cabeça, tenta deduzir primeiro, depois que vai se explicando tudo, né? Tenha mais paciência com a leitura. Não fique parando em palavra por palavra, certo? Então, lembrando aqui, atividades que vão ser feitas depois, página 39, 40 e 41, disso que eu estou aprofundando aqui, que são conteúdos que já foram pedidos nas aulas de terça e quinta-feira do Centro de Mídias, e eu estou aprofundando aqui esses assuntos com você. Vamos lá. Os objetivos da aula, eu vou dar uma resumida aqui falando, depois você pode voltar ao vídeo e ler melhor. Então, a gente vai identificar algumas características de gêneros argumentativos, né? Eu vou colocar aqui aula de revisão no final, a aula de revisão de crônica argumentativa e artigo de opinião, que aí seria para analisar as características de gêneros sexuais a partir dessa aula que eu já fiz, eu vou colocar aqui de novo para você retomar. E esse planejamento do texto, eu aprofundei aqui falando do planejamento de leitura também. E produzir textos tem uma atividade que foi pedida nessa aula, que eu vou colocar aqui ao final, né? E coerência e coesão já foi visto na semana passada. Eu vou falar um pouquinho aqui de coesão sequencial e referencial também, certo? Vamos lá. A leitura, né, todo esse conceito aí que eu fiz de leitura, o que é mais importante você saber? Que você lê todo dia,
né? Todo dia você lê. Você olha na sua frente, você está lendo seu colega, o jeito de falar, porque texto, leitura, não é só o papel, né? Leitura é o que a gente observa, a gente faz leitura do mundo. E esse conceito de leitura que eu até perguntei, né? O que você falaria para uma criança? A leitura, ela é uma interação, tudo é comunicação, né? Tudo, a gente comunica o tempo todo, quando a gente olha, quando a gente fala, quando a gente não fala, quando a gente faz cara de bravo, cara de interrogativo, cara de pensativo, cara de nervoso, cara de alegre. Então, todo esse conceito que eu vi, você também deve ter o seu conceito, né? Como você explicaria para uma criança ou para você mesmo? Mas o mais importante é saber que a gente sempre se comunicou, que a gente sempre vai se comunicar. Quando não por palavra, por gesto, a pessoa que é surda, né, que usa Libras, que é uma outra língua, ela se comunica então por Libras, né? Então vamos lá. Por exemplo, quando você vê isso aqui, ó, Silpen, não comunica nada. Então, muitas vezes uma palavra sozinha não comunica nada, ainda pior ainda se ela tá assim, né, desse jeito, sei lá, ninguém conhece essa palavra, né? Eu coloquei ela aí, mas eu não conheço ela. Eu inventei essa palavra aí, mas eu não inventei do nada, eu fiz uma brincadeirinha, eu inverti. Essa aí é uma palavra em inglês, ela tá invertida. Que palavra que é essa, será? Acho que você já deve ter percebido. Pencil. O que é pencil? Pencil é lápis em inglês, né? Então, se eu vejo uma palavra assim, eu não me comunica nada. E se eu vejo uma palavra sozinha, eu penso na imagem. Então, o nosso cérebro, ele é super capacitado para, na hora, formar. Ele é rápido demais, ele forma na hora a imagem daquilo. Se eu não tenho a frase, não tenho o contexto, vem a imagem, pelo menos, daquilo. E aí cada um vai formar a imagem de acordo com o que pensa, com o tipo de lápis que usa. Às vezes vai vir um lápis preto na sua cabeça, porque você sempre compra um lápis preto. O outro vai vir um lápis amarelo, porque sempre compra um lápis amarelo. O outro azul, porque verde, tem aquele lápis verde também, né? Tem gente que vai lembrar de lapiseira, por exemplo. Então, tudo depende do histórico da pessoa, do cotidiano da pessoa, né? Mas, geralmente, a pessoa vai formar uma imagem de acordo com a realidade dela, né? Se ela trabalha com lápis direto, porque ela é um professor ou porque ela é aluno mesmo, ela vai pensar, às vezes, vai vir a imagem no lápis dela, que ela usa, que ela está usando ultimamente, né? Então, as palavras, elas comunicam imagens para a gente, então o nosso cérebro forma tudo. Então uma palavra, um símbolo, né, cada um vai formar de acordo com aquilo que o seu cérebro acessar ali de lembrança. Então vamos lá. Estratégia de leitura, né? Eu já comentei aqui, eu vou falar de novo. Você precisa ter as estratégias de leitura. Você precisa, primeiro, entender o contexto, né, do autor, por exemplo. Você vai olhar as palavras ali na frase, mas você vai na página, mas você vai também tentar imaginar as ideias, o que está por trás, né? Tentar acompanhar esse raciocínio do autor, tentar compreender como e por que ele quer transmitir aquela ideia, aquela informação, aquele conhecimento. O que será que ele quer deixar de principal? E às vezes o que ele quer deixar de principal, ele já explica. Um bom escritor, ele já explica ali no começo. Ele fala assim, neste capítulo, né, você vai ver isso ou aquilo. Ou então quando é um livro como o do Machado de Assis, por exemplo, que ele sempre respeitou muito o escritor, ele sempre teve essa metalinguagem, conversa com o leitor, ele já vai falando, nessa parte, nesse capítulo, vai acontecer isso. Ele vai já explicando, no final ele retoma, ele está sempre preocupado um pouco com o leitor, porque a pessoa escreve para alguém, né? Ela não escreve só para desabafar. Lógico que você pode fazer isso, né? Tem as pessoas que fazem diário
e tudo mais. Mas aqui a gente está falando de escritor que escreve, né, para ser reconhecido. A pessoa que escreve, no mínimo, ela quer ser reconhecida, alguns querem ser muito famosos mesmo, né? Tem sempre essas intenções. E aí a gente pode, né, como estratégia também, definir antes qual que é o objetivo da gente. O que a gente quer? A gente quer aprender, a gente quer ler aquilo porque a gente quer descobrir uma técnica de estudo, a gente quer ler como aprender um outro idioma, ou eu quero ler para me distrair, ou quero ler para poder entender um assunto, produzir uma notícia, uma reportagem que a escola pediu para o jornal da escola, ou o professor de biologia pediu para eu fazer um, um texto sobre o tema que foi trabalhado na aula, um resumo, uma resenha. Então você tem que ver qual que é o objetivo da sua leitura. Daí você determina o ritmo. Você pode ir mais rápido, mais devagar, dependendo ali do momento, certo? E agora eu vou falar um pouquinho de coesão sequencial e coesão referencial. Vou falar um pouquinho da referencial primeiro. Então, a coesão, o que é coesão primeiro? Coesão é economia de palavra, é você se expressar bem com o mínimo de palavras possível. Por exemplo, existe a palavra prolixo. Prolixo é exagero, é quando você fala muito, a pessoa é prolixa, ou seja, ela fala muito, ela usa muita palavra, ela enrola muito, não vai direto ao ponto. Ela fica enrolando, usando um monte de palavra. A coesão, ser coeso, é fazer aquilo se unir e ter uma sequência mais lógica, mais direta, mais objetiva. Então, é uma certa economia de palavra, evitar repetição desnecessária. Isso é coesão. E sequencial e referencial, que a gente vai ver. Então, vamos falar um pouquinho da referencial. A coesão referencial, ela colabora para que haja o uso adequado dos elementos de coesão, dos elementos coesivos. Isso é trazer mais textualidade, mais qualidade ao texto, a gente chama de textualidade. Então, ela conecta, ela une, ela deixa em harmonia palavras, orações e períodos. Palavra, todo mundo sabe, é cada palavrinha, por exemplo, casa, cadeira, cachorro. Oração, são os verbos, né? A oração é sempre, ela diz respeito a um verbo. Por exemplo, ele jantou hoje. Jantou, do verbo jantar, a oração ali é o jantou. E aí tem o sentido, né? A oração, ela não tem que passar o sentido completo, ela tem que ter obrigatoriamente verbo. Mas nesse caso aí, ela passou sentido completo e tem o verbo, né? Ele jantou hoje, está completa a informação. E aí, eu não vou falar hoje de diferença de oração e frase, senão vai complicar muito. Numa outra aula, quando eu for passar gramática mais aplicada, eu falo. E aí tem os períodos. Períodos geralmente é mais longo, é o parágrafo, né? Aí a parte mais longa do que apenas uma oração, que é geralmente o tamanho de uma frase, né? E aí esse recurso coesivo é retomado por meio de outro termo. Então, a coesão sequencial é quando eu já tenho um termo que já foi dito, eu já formei uma frase e eu não posso repetir aquela palavra principal de novo da frase, então eu uso um termo nesse caso é palavra. Eu uso um termo ou uma palavra, como você preferir, que substitui aquilo que eu já disse. Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer uma frase aqui qualquer. Eu menciono anteriormente, né, isso, que é o meu referente ali textual, e aí, em vez de falar de novo, eu pego outra palavra para substituir, para não ficar repetitivo, porque lembra que a coesão diz respeito à economia de palavra, então, por exemplo, eu falo assim, Maria viajou nesta quarta-feira, Maria foi
a São Paulo nesta quarta-feira. Ponto. Ela foi visitar sua sobrinha. O que eu fiz aqui? Eu não falei Maria de novo. Eu usei ela. Ela é um pronome. Então, para não usar Maria, se eu falasse assim, Maria saiu de manhã de casa. Maria trabalha na loja. Maria foi ao curso de dança. Olha que prolixo, que repetitivo. Então, você troca por ela. Em vez de falar Maria toda hora, você fala ela. Você retoma o sujeito Maria usando ela, para não ficar repetindo toda hora. Fica muito. É desnecessária essa repetição, certo? Então, isso é um exemplo simples de uma coesão referencial. E aí a gente tem os tipos de coesão referencial. A gente tem a anáfora. A anáfora, eu retomo um referente já mencionado. É esse exemplo que eu acabei de dar, certo? Eu vou passar depois um PDF com exemplos mais de textos mais longos, um pouquinho, assim, para você ter também, certo? E aí eu tenho a catáfora. A catáfora, ela é diferente. A anáfora é uma coesão sequencial que retoma um termo dito antes. Por exemplo, a Maria, em vez de falar Maria toda hora, eu falei ela. Agora, a catáfora é diferente. Eu antecipo o referente. O que é referente? De quem eu estou falando. Então, eu antecipo as palavras principais que eu vou falar. Eu antecipo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. Ó, há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. Ó, catáfora, 3 coisas. Eu não falei ainda. Eu tipo, eu dou um suspense, eu falo antes, ó. Há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. Aí depois eu coloco 2 pontos, e daí que eu vou explicar, ó. O sol, a lua e a verdade. É uma frase de Buda. Certo? Então, é isso. A catáfora é antes. A anáfora, ela retoma um termo que já foi dito antes. E a catáfora, eu falo os termos depois e falo 2 palavrinhas ou uma anterior. Elipse é quando eu escondo uma palavrinha. É a omissão de uma ou mais palavras da frase. Mas mesmo assim, eu vou conseguir entender o sentido. Por exemplo, se eu falar assim, eu gosto de maçã, ponto e vírgula, minha irmã, vírgula, de uva. Você entende o que eu quis dizer? Ó? Eu gosto de maçã, minha irmã, de uva. Você entendeu o que eu quis dizer? Que eu gosto da fruta maçã e a minha irmã gosta de fruta uva. Ela gosta de uva, eu gosto de maçã, você entendeu? Aí eu economizo algumas palavras, é um tipo de coesão também. Aí eu tenho um exemplo aqui de um poema de Cecília Meirelles, que é sempre bom dar também algum exemplo mais complexo para você. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. O que ela omitiu aqui, mesmo assim eu entendi. Ó. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Tá vendo que ela economizou o eu? Ela só usou na primeira vez aqui, ó. Eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Ela usou só uma vez o eu. Né? Tem gente que fica falando assim, eu canto porque não sei o quê, e eu não sei o quê, e eu não sei o quê, toda hora eu. Não precisa, né? Você pode economizar esse eu. E tem a reiteração. O que é reiteração? Ela é a repetição de elementos referenciais no texto. Ela pode ocorrer por meio de repetição do mesmo item ou por sinônimo. Né? Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é o único responsável por todos. Então, eu posso ficar repetindo também isso. Mas, só que ela não fica uma repetição cansativa. A reiteração é muito legal para causar até uma emoção.
assim, repetir de propósito para marcar bem para a pessoa. Ó, cada um é responsável por todos, cada um é o único responsável, cada um é o único responsável por todos. Ou seja, ela mostra bem o objetivo, a ideia principal que quer passar. É uma repetição que tem a intenção de destacar alguma coisa, então não fica cansativa, enjoativa, ela fica didática, parece que passa até um aprendizado para a pessoa, hein? Compreende? É bem interessante a reiteração também. E aí a gente tem a coesão referencial. Agora, falando da coesão sequencial, ela é um elemento que organiza os fatos do tempo no texto. Então, a gente tem os marcadores verbais, por exemplo, às vezes tem vários sujeitos, vários personagens ali num texto, numa história que você está lendo. E aí, começou a falar que a pessoa fez algo no passado, então você tem que prestar atenção nas conjugações ali. Aí você tem que entender bem sobre pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, que são os tempos no passado, né? Por exemplo, pretérito perfeito, quebrou, pretérito mais que perfeito, quebrara, termina com ara, por exemplo. E pretérito imperfeito, quebrava, certo? Mas em aulas mais práticas, mais aplicadas de gramática, a gente vai ver melhor isso. E a coesão sequencial, ela também tem a ver com o uso de conectivos. Conectivos são palavras de ligação, palavras que ligam verbos, né? Que liga um verbo a outro. Então, a gente tem os conectivos, também chamados de conectores, ou então também chamados de conjunções, mas também entra aí, né, as preposições podem entrar aí também, pronome. Então, a gente tem todos esses conectivos. Vou falar de alguns aqui que sempre ocorrem. O no entanto, afinal, o mas, porém, porque, contanto. E cada um estabelece um sentido, né? Por exemplo, o e, ele tem um sentido de adição, né? Por exemplo, caiu, correu e voltou. Coisa sem sentido, só para vocês entenderem. Então, ele somou, né, uma ação à outra. Ó. Chegou, caiu, correu e se machucou. O e está sempre somando, né, incluindo. Aí a gente tem o mas ou o porém, eles são de oposição, né? Eles passam uma ideia, estabelecem uma relação de oposição entre dois verbos, por exemplo. Ele estudou, vírgula, mas não conseguiu aprovação. Ou seja, ele fez a ação, o verbo, né? Ele executou, ele tem ali a ação de estudar, mas não passou. Ou seja, ele fez uma coisa querendo um resultado, mas o resultado foi outro, né? Ele não atingiu. Então, esse mas geralmente passa uma ideia de oposição, o porém também, não, estudou bastante, porém não conseguiu aprovação. E aí a gente tem outros, né? A gente tem o contanto que, por exemplo, se alguém falar assim, eu quero ir sim, contanto que depois eu consiga voltar, né? Tô falando frases bobas aqui para você entender. Então, é uma condição, né? Eu vou sim, contanto que você pague para mim, por exemplo, né? Que alguém está convidando você para alguma coisa. Então, é uma condição, contanto é uma condição. O se é uma condição, por exemplo, se não chover, eu vou à festa. Quer dizer, a condição para eu ir na festa é que não chova. Então, passa uma relação ali na frase, estabelece uma relação de condição também. Então, o mas pode ser oposição, porém oposição, contanto que é uma condição, né? Uma condição para que você faça aquilo ou não. O caso, né? Pode ser uma condição, por exemplo, caso chova, eu não vou. Até vou contar uma coisinha aqui. Tem gente que fala assim, né? Se caso chover, eu não for.
tá errado, você tem que escolher um dos dois, porque os dois são conjunções ou conectivos de condição. Você tem que falar assim, se chover eu não vou, ou caso chova eu não vou. É um exagero você falar se caso chover eu não vou, você está sendo redundante, você está falando, é a mesma coisa que você falar duas palavras que são sinônimas ali junto, que fica repetitivo. Então você não está você não está fazendo certa coesão, que é essa economia de palavra. Então você tem que sempre falar o mínimo. Se chover eu não vou, ou caso chova eu não vou, certo? Tem muitas outras, né? Se a gente for ver, né? Tem muitas outras que a gente pode ver. Tem o porquê, que é uma relação de explicação, né? Ah, ele faltou porque estava doente. É uma explicação. Também tem conclusão, né? A gente pode concluir, né? Quando você termina uma explicação falando um porquê, também pode ser uma conclusão, às vezes. O pois é uma explicação. O ou é uma alternativa, né? Você pode falar assim, ou compra ou vende, né? É uma relação de alternativa e assim por diante. Tem várias mesmo, certo? O formulário que a gente fez tem questões sobre coesão sequencial e referencial, então essa aula também vai ajudar você a responder o formulário do dia 16, que começou no dia 16, agora de junho, até o final de junho, certo? E agora eu vou deixar com você o vídeo da aula que foi passado há um tempinho atrás já, que fala da crônica argumentativa e do artigo de opinião, a diferença deles para você entender bem